Desde já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Antônio, né? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo cantor, empregador e pastor, Bruno Oliveira. Amém. Glória a Deus. Irmão Lúcio, José. A vida de cada um, amados irmãos. Irmão, sem perder de tempo, uma palavra que Deus vem ministrando no Espírito, se encontra em Hebreus, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, só o versículo 6, amados irmãos. E desde o começo do culto, ouvindo falar disso, né? Foi algo que Deus me ministrou no meu espírito. Eu já peço a Deus que Deus me ajude a transmitir aos irmãos conforme Ele me passava. Hebreus, irmãos, capítulo 11, versículo 6. Só o versículo 6, amados irmãos. Quem achou, diga glória a Deus? Aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, amém? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cheguei do serviço mais cedo que hoje, né? Por causa desses jogos. Aí a gente fica preocupado, Senhor, o que eu vou levar para o teu povo esta noite? E aí na oração, irmãos, Deus tocou no meu coração e trouxe esta palavra. E eu creio que é o que nós estamos precisando, como o pastor Edran falou, de exercitá-la. Como nós vemos sonhos, projetos que a gente faz, promessas de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa de um único passo, que tem a ver com essa palavrinha que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 11, versículo 6, amados irmãos, olha que lindo a palavra de Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus, Senhor, o que eu vou levar hoje? E Ele veio sussurrando no meu espírito, falando, sem fé. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado, meu irmão, e fala, irmão, sem fé, é impossível Sem agradar fé é a Deus. impossível agradar a Deus. Agora vamos terminar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou abençoador em algumas traduções dos que o buscam. Só até aqui, amados irmãos. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que em Hebreus 11, o livro Hebreus, a carta aos Hebreus, o escritor sagrado de Hebreus, ele vai mostrar a grandiosidade de Cristo. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo. Irmãos, vocês, se quiserem, podem se assentar. Perdão. Ele vai nos mostrar, irmãos, a excelência da fé. Vai nos dar exemplo de homens que alcançaram grandes vitórias mediante a fé. Porque, irmãos, no mundo que nós vivemos, tantas coisas ao contrário. Nós passamos por diversas adversidades que nós chegamos em pontos e momentos que nós começamos a duvidar de Deus, da nossa fé. E nesse ponto, irmãos, nós vamos ver que o escritor já começa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, porque por ela os antigos deram bom testemunho de fé, alcançaram os grandes proveios de fé. E nós vemos que ele vai dizer que sem fé, a fé nós acreditamos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, ou seja, isso que nós vemos, glória a Deus, que nós não vemos. E muitas das vezes, irmãos, nós chegamos em pontos e momentos, como o pastor Gabriel falou, que é uma adversidade que a gente muitas das vezes começamos a olhar para a adversidade que nós estamos vivendo, para uma enfermidade, por um apego, ou por momentos difíceis que nós mesmos duvidamos de quem Deus é e do que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas das vezes até nós chegamos aqui na casa do Senhor desacreditados que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele pode operar um milagre. Glória a Deus. E como você está esta noite? Onde você tem colocado a sua fé? É uma pergunta que Deus te faz esta noite, porque Ele te pergunta, sem fé é impossível me agradar. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele é galardoador, ou seja, glória a Deus, faz um milagre. Irmãos, cada um de nós estamos aqui porque nós precisamos de um milagre de Deus. Você precisa de um tipo de milagre, eu preciso de um outro tipo de milagre. Mas qual é o milagre que você veio buscar de Deus?
Glória a Deus. Qual é a sua aflição? Nós vemos que o profeta Naum escreve que no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: o Senhor é bom, uma fortaleza no tempo de angústia. Ele conhece, ou seja, ele conhece aqueles que o buscam, ou em algumas traduções, né, NVI que eu gosto de ler, ele fala: ele protege aqueles que o buscam. Porque, irmãos, cada dia um passo. O primeiro passo que a gente faz é a decisão da nossa fé. Porque há momentos que é só nós e Deus. Deus permite a gente chegar diante da tempestade, ou seja, permite chegarmos em certos momentos da nossa vida que você não vê saída, que você não vê uma chance, um milagre, onde parece que só há trevas e você não enxerga a luz, onde parece que é impossível algo acontecer, e ali é onde você se desanima, você frustra, o medo começa a tomar conta, a angústia começa a bater na porta, o diabo começa a soprar e falar para você que acabou. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que quem dá a última palavra na minha, na sua vida é Ele. Oh, glória a Deus. Muitas das vezes, pastor Luiz Antônio, nós buscamos tantas coisas, mas nós não buscamos em Deus. Nós buscamos refúgios em várias coisas, mas nós não buscamos refúgio em Deus. Nós buscamos anunciar para o mundo, nós queremos que o mundo veja a nossa dor. Mas aquele que vê a nossa dor e que pode mudar, nos curar, a gente não mostra para ele. A gente não busca ele, porque a gente acredita que ele pode mudar. Irmãos, em Mateus capítulo 8, nós vemos que um leproso, irmãos, desanimado, mas ele ouve falar de Jesus. E nós vemos que quando ele chega em Jesus, ele fala: Senhor, se tu queres, pode me purificar. Ele não fala: Senhor, tu consegues? Senhor, o Senhor tem poder para me curar? Ele simplesmente fala: Senhor, se tu queres, pode purificar. E Jesus, irmãos, ele fala: eu quero, seja purificado. O que nós vemos nisso, irmãos? Que Jesus quer operar o milagre na minha e na sua vida. Nós vemos que Jesus quer restaurar os nossos sonhos. Nós vemos que Jesus quer nos curar. Só que muitas das vezes nós não somos curados porque nós duvidamos que Ele pode nos curar. Porque você tem olhado para aquilo que você está vivendo hoje. Você tem olhado para as suas frustrações, você tem olhado para a sua capacidade, você tem olhado para quem você é. Ei, desde antes do mundo, glória a Deus. Ele já te conheceu. Glória a Deus. Falta você se permitir conhecê-lo. Falta você dar um passo, uma decisão em direção a Ele. Onde você tem lançado a sua fé? Onde você tem lançado a sua confiança? Quando nós olhamos para aquela mulher do fluxo de sangue, Mateus capítulo 8 também, nós vemos que ela foi o maior exemplo. Por quê? Porque ela procurou tudo, procurou os médicos, tinha esperança no dinheiro, tinha esperança nos médicos, e a confiança dela estava nos médicos. Mas quando ela viu que não havia mais esperança para ela, só havia uma oportunidade que ela teria que enfrentar mediante a fé dela. Nós vemos o que ela falou. Quando ela não via mais esperança, ela viu uma luz. E que luz é essa? Jesus Cristo de Nazaré, que Ele pode nos curar. Então nós vemos, irmãos, que ela aprendeu a não olhar para a situação que ela estava vivendo. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ei, olha, Jesus curou um enfermo ali, Jesus trouxe a vista de um cego, Jesus ressuscitou o filho de uma mulher que estava morto. E nisso tudo, ela falou: não, Ele pode. Glória a Deus. E você acredita que Ele pode te curar? Louvado seja teu nome. Porque Ele te pergunta esta noite: onde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem lançado a sua confiança? Você tem aprendido a andar por fé ou pelo que você está vendo? Porque nós somos muitas das vezes influenciados pelo que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos só pelo que nós vemos, a bênção nós não alcançamos muitas das vezes, porque nós temos olhado pelo que nós estamos vendo. Olha por exemplo de Naamã, meus irmãos. Olha por exemplo de Naamã em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vemos que o profeta só tem uma palavra para ele. Nós vemos que o profeta só falou: vai ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, versículo 14. E ele começa a se questionar. Ele começa a olhar para quem ele era. Ele começa a olhar com os olhos da incredulidade, da dúvida. Mas quando ele abre o coração e ouve uma voz que diz para ele: meu pai, se porventura o profeta tivesse pedido
algo difícil, o Senhor não faria? É o que acontece conosco, irmãos. Muitas das vezes nós queremos sacrificar muito e obedecer pouco. Nós queremos sacrificar tanto, mas nós não obedecemos o principal. E aí a gente deixa a dúvida bater na porta. Nós deixamos o medo falar mais alto. Irmãos, eu fico imaginando aquela cena, irmãos, de Mateus 14. Nós vemos que quando Jesus, no versículo 14 a seguir, nós vemos que Jesus, primeiramente houve a multiplicação dos pães. E Jesus falou para os discípulos: vão para o outro lado, depois eu irei. E ele vai subir ao monte para orar a Deus, clamar a Deus, buscar em Deus. E onde você tem buscado? Muitas das vezes você tem chegado aqui com o coração partido, a incredulidade batendo na porta, e você diz a Deus: Senhor, será? Será que ainda há esperança para mim? Será que vai acontecer algo na minha vida? Olha que Jó fala. Jó dá um maior exemplo de fé. Em Jó 14, nós vemos que ele vai falar: por mais que ele não via uma esperança para a sua vida, por mais que ele não via uma esperança, a única coisa que ele só esperava era a morte, mas ele ainda vem dizer no versículo 7 do capítulo 14 do seu livro: porque ainda há esperança para a árvore. Glória a Deus! Porque ainda o cheiro das águas se renovará, o seu tronco pode ser cortado. Ou seja, ainda que os meus sonhos tenham sido mortos, ainda que eu não veja uma luz de esperança, glória a Deus, o cheiro das águas, o cheiro da palavra de Deus, porque ele é fiel. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. E nisso tudo que nós vemos, ele perseverou. Nós vemos que em Jó capítulo 27, versículo 5, ele vai falar: eu não deixarei, eu não darei essa alegria a vocês. Glória a Deus. Eu não deixarei a integridade, eu não deixarei o meu temor de Deus, por mais que a situação era contrária. E ele ainda fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele vai se levantar sobre a terra ao meu favor. Glória a Deus. Nós vemos que Jó, ele profetizava no vale de ossos secos. Ele profetizava, e muitas das vezes nós não temos profetizado no nosso vale que nós estamos vivendo hoje. Nós não temos usado a fé, uma palavra tão pequena, mas com poder tão grande. Verdade. É onde o diabo tem mais investido contra, porque ele tem. Porque, irmãos, quando Deus nos chamou, ele não olhou para a sua capacidade, ele não olhou para quem você era ou o que você podia fazer, porque ele sabe que quem capacita é ele. Quando você olha para ele e fala: Senhor, eis-me aqui, ele te capacita, ele opera. Só que muitas das vezes nós não acreditamos que ele pode nos capacitar. Olha Davi, um simples pastor de ovelhas. Olha quem Deus o transformou. Salomão se vê pequeno, olhava para aquela grande multidão, e você acha que ele não se perguntava: Senhor, quem sou eu? Senhor, como eu vou poder reger esta nação? Como eu vou poder conduzi-los pelo caminho certo do Senhor? Então ele vem clamar a Deus: Senhor, me dê sabedoria. Glória a Deus, glória a Deus. No livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 6, dos 5, 6 e 7, Tiago vai nos dar essa exortação. Ele vai falar: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberadamente. Mas ele vai nos exortar ainda mais, versículo 6: mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante àquele que é levado pelas ondas do mar, ou seja, aquele que se deixa se levar. E muitas das vezes nós temos feito isso, irmãos. Nós temos nos deixado nos levar, e nós temos deixado as influências do mundo nos levar, e esquecemos de deixar Deus nos levar, porque nós não temos usado a fé. A fé é o escudo. Paulo, ele vem colocar a fé como um escudo, que o quê? Que glória a Deus. Porque o diabo, ele sempre vai jogar dúvidas, incapacibilidade. Ele vai colocar que você é um pecador, você é falho, para você não tem mais jeito. Mas quando você tem o escudo da fé e você fala bem assim na primeira, glória a Deus. Você não consegue, mas você fala bem assim: eu de mim mesmo não consigo, mas nele eu consigo, porque todas as coisas eu posso em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você tem olhado por quê? Você tem pensado em parar por quê? Você tem olhado para a tempestade por quê?
Glória a Deus. Aquele que está acima. Salmista escreve em Salmo 121, é o cântico de peregrinação. Ele vem falar: opa, eu estou caminhando, vejo, cheguei num ponto onde eu vejo só morros e montanhas. Ou seja, eu não vejo nada que me reserva ao outro lado, porque eu só vejo os montes. Muitas das vezes você tem falado: Senhor, eu só tenho olhado, só tenho visto problemas na minha vida. Parece que quanto mais eu clamo a Ti, Senhor, parece que não muda nada. Senhor, quanto mais eu clamo a Ti, meu Deus, parece que nada muda, nada acontece. Parece que quanto mais eu tenho orado, mais a tempestade se levanta, mais a maré tem subido, Senhor. E eu acho que agora é o fim para mim, eu vou afundar. Mas nós vemos, olha a resposta do salmista: eleva os teus olhos para os montes. Agora eu vou acrescentar um pouquinho. E ainda que eu tenha visto só montes, e vejo que não há possibilidade de eu passar além destes montes, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eita, glória a Deus. Ou seja, ele estava diante de vários inimigos, no meio, sem lugar para fugir. Mas ele fala: opa, eu elevo os meus olhos para cima. Ou seja, é de lá que vem o meu socorro. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Porque nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Glória a Deus. No versículo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: porque nós não andamos pelo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Ele está falando: busca olhar além do que você pode ver, busca ver além do seu problema. Você diz a ele: Senhor, eu não posso, mas eu creio que tu pode. Senhor, eu sei que eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. E muitas das vezes nós temos esquecido de lançar a Ele os nossos fardos. Jesus, ele vai falar: opa, agora ele não fala isso, mas ele fala: olha, eu sei que vocês vão se sentir cansados. Eu sei que o peso que o mundo coloca é tão pesado, é tão angustiante o peso que o mundo coloca, mas ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai falar: mas vinde a mim todos que estão cansados. Glória a Deus. E sabe que eu vejo isso? Que ele tem falado: ei, vem buscar intimidade comigo, vem orar a mim, vem buscar a mim. Eu estou disposto a te ouvir. Mas e você? Você quer me buscar? Você ainda acredita que eu posso operar um milagre na sua vida? Glória a Você ainda Deus. acredita que eu posso? Você ainda acredita que Ele pode? Aleluia. Louvado seja teu nome, Você, Jesus. que faça uma reflexão com você mesmo. Você ainda acredita que Ele pode? Glória a Deus. Senhor, Glória a Deus. Senhor, tudo acabou para mim. Minha família está despedaçada, não vejo mais esperança. A única coisa que parece é que eles vão morrer dessa vida que eles estão. Mas uma coisa eu quero te dizer, irmãos. O que Paulo fala para o carcereiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27, ele vai falar bem assim: creia no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa sereis salvos. Então o segredo é crer no milagre acontecer. Glória a Deus. Porque o diabo ele sempre vai lançar dúvidas. Mas quando você corta ele com a espada do Espírito, e qual a espada que é ele? Qual é a espada? Glória a Deus. A palavra de Deus. A espada do Espírito, que muitas das vezes você tem impedido de usar. Porque você não tem mais buscado a palavra de Deus. Você não tem mais buscado intimidade com Ele na sua palavra. É por isso que nós vemos cada vez mais os crentes desfalecidos. Nós vemos cada vez mais os crentes naufragando, porque eles não têm mais buscado se alimentar da palavra, que é o pão, que é a água, que é o fogo, que é o escudo, que é a espada. Oh, glória a Deus. Sim, mais buscado, porque esse mundo é muito Verdade. atrativo. Por isso que nós temos visto também cada vez mais as igrejas vazias, porque o povo estão se esvaziando de Deus, estão se enchendo do mundo. Em vez de se encher de Deus e se esvaziar do mundo, nós vemos que cada vez mais as pessoas estão se esvaziando de Deus e se enchendo do mundo. O mundo é tão atrativo, né? O diabo é o que Paulo escreve, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, 4, né? Que ele vai falar o seguinte: ele vai falar: o Deus desta era tem cegado o entendimento dos crentes, até dos crentes,
para que eles venham enxergar a luz do Evangelho. Jesus. Porque se eu não tenho fé, como que eu vou alcançar o milagre de Deus? Como que eu vou me aproximar de Deus? É o que nós temos visto, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que Deus vai operar se você não acredita que Ele pode operar? Como que Deus vai agir se você não acredita que Ele pode agir na sua vida e que Ele está agindo na sua vida? Nós temos ver, irmãos, em Marcos capítulo 11, nós vamos ver que Jesus ele está indo para Jerusalém, e quando ele chega numa figueira, ele olha para ela e vê que ele está com fome, mas ele não vê nenhum fruto nela. E o que ele vai falar? Nunca mais ver fruto de ti. E ele vai para Jerusalém. Depois, quando ele volta, no outro dia, os discípulos passando por ali e olha para a figueira e fala: Mestre, essa figueira que tu amaldiçoaste secou. E nós vimos que Jesus vai falar para ele. Jesus ele fala para eles: digo que se disseres a este monte, passa daqui para lá, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim acontecerá, assim sucederá. Glória a Deus. E o que nós temos? E aí ele fala: porque tu quando orares, creia que recebeu, e assim acontecerá. Glória a Deus. Mas se vós não tiveres algum contenda com alguém, não tiver perdoado alguém, perdoe. Por quê? Para que nisso o Pai também venha nos perdoar. E nós vemos quantas pessoas estão com o coração amargurado, um desejando que o outro morra, um desejando o mal para o outro, e não se esquece de se liberar do mal, se liberar do mundo e se encher de Deus, do amor, da graça, da paz, da alegria, da benignidade. Glória a Deus. Irmãos, se nós vamos dar exemplos de fé, misericórdia. Deus do céu, eu vou encerrar, irmãos, que as horas já se vão. Nós vemos, irmãos, olha, eu fico admirado pela fé de vários homens. E nós vemos, irmãos, que Hebreus vai dar o exemplo de vários homens. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam: ah, você é um crentão, você é cheio de fé. Claro que não. Há momentos que a gente dá uma balançada, não é, pastor Luiz Antônio? Quantas vezes o Senhor nos deu uma balançada? Deu uma: Senhor, será que vai? Mas toda vez que eu olho para esses homens aqui, ó, homens que venceram, olha, da fraqueza, a Bíblia fala que da fraqueza eles tiraram força. Oh, aleluia. Verdade. Glória a Deus. As mulheres, pela fé, receberam a ressurreição dos filhos, né? E quantos mais, irmãos, se você for olhar, você navegar na grandiosidade desse exemplo de fé, esse alimento de fé que vai nos exortar ainda a ter mais fé em Deus. Ele vai começar, já começa de Abel, vai Abraão. Abraão foi chamado, ele não duvidou do coração, mas ele creu, ele ouviu a voz. Glória a Deus. E foi. E voltando para aquela passagem da tempestade, irmãos, eu fico admirado com a atitude de Pedro, pastor. Eu fico admirado porque Pedro ele aprendeu a ouvir. Por mais que ele tomava a frente, mas de um ponto ele ouvia. Por quê? Nós vemos que na passagem da tempestade, quando ele vê lá, os discípulos estão tudo com medo, falando: morreu, ele fez só um vulto. Mas Pedro ouviu a voz de Jesus. Jesus falou: não tem mais, sou eu. E ali, quando mundo estava ali apavorado com medo, Pedro vem falar, ele ouviu, ele fala: Senhor, se é vos mesmo, permita-me ir a ti sobre as águas. E Jesus falou para ele: venha. Ou seja, Jesus falou para ele: usa a tua fé, venha. E ele, ó, glória a Deus, começou a andar. Mas na primeira tribulação, na primeira angústia, na primeira vez que ele tirou os olhos do fogo, ele afundou. E Jesus falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você tem duvidado? E nós vemos que ali, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ver a outra parte, irmãos, a pesca maravilhosa, que ele estava lá, tinha pescado a noite toda, estava cansado. E Jesus fala para ele: lance a rede do lado direito. Ele poderia ter falado: Senhor, eu estou tão cansado. Jesus, nós pescamos a noite toda, nós não pescamos peixe algum, nós não pegamos nada. Mas ele falou: opa, não, agora é Jesus que está falando, ó, Jesus que está falando comigo. Então agora, opa, conforme o Senhor ordenou, assim eu farei. Ele lança a rede lá, ó, pela fé, na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Glória a Deus. Lança lá e pega muitos peixes, que foram tantos peixes que nem os barcos cabiam, nem conseguiam colocar. E nós vemos, irmãos, outra passagem linda da ação de Pedro ouvir.
Muitas das vezes nós temos ouvido pouco e falado muito. E nós vemos que Pedro, quando Jesus vem falar que ele é o pão, em João capítulo 6, no versículo 68, quando Jesus vem advertir que vê muitos discípulos indo embora, Jesus vira para eles e fala: vós não quereis ir com eles também? Pedro fala: opa, negativo, Senhor. Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A palavra que alimenta, ele entendeu. Jesus, tu és o pão que eu preciso me alimentar todo dia. Jesus, tu és a água que eu preciso bebê-la todo dia. Eu preciso me saciar dela, para que ela venha gerar em mim uma fonte de água viva. E depois já está ensinando, prepara o hino, Deus. Glória a Deus.